Olha só, 601. A aula de hoje eu vou falar sobre as propriedades das potências. Existem três propriedades, tá? Ó, existem três propriedades que a gente vai trabalhar. A primeira é a multiplicação de potências de mesma base. A segunda é a divisão de potências de mesma base. E a terceira propriedade é a potência de uma potência, certo? Então, eu coloquei aqui, e todo esse conteúdo tem na apostila de vocês, mas aí eu também coloquei aqui para falar na hora, né, que eu estiver explicando aqui para vocês, tá? Então, ó, a primeira propriedade que a gente tem vai ser a multiplicação de potências de mesma base. E o que significa isso? Quando a gente tem aqui, ó, potências que têm a mesma base, lembrar, ó, base é o número 5, né? Então, eu tenho aqui uma potência, tenho potência, e a base é o 5 aqui e o 5 dessa potência. Quando eu tenho multiplicação de potências que têm a mesma base, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai repetir aqui a mesma base. Então, se é 5, 5, eu vou repetir 5. E somar os expoentes, eu vou somar o 2 mais o 4. E aí eu vou colocar aqui na frente, vai ficar, né, a gente aplicando essa propriedade das potências aí. Uma outra coisa que eu não tinha falado para vocês, eu não sei se alguém sabe, na matemática, a gente pode colocar da multiplicação também por esse ponto. Então, esse pontinho aqui, ó, significa multiplicação, tá certo? Eu posso escrever o X, ou eu posso colocar esse ponto, que é multiplicação. Então, vocês vão ver daqui para frente, né, que em muitos exercícios vai aparecer aqui, ó, esse pontinho, e esse ponto significa multiplicação. Então, ó, na multiplicação de potência da mesma base, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Então, eu somando o 2 mais o 4, eu vou ter aqui como resultado, ó, 5 elevado à sexta potência. Tá, ó, 5 elevado à sexta potência. Então, ó, não é 56, tá? É 5 elevado à sexta potência. Você tem que estar lá em cima no, tá certo? Ó, um outro exemplo aqui de multiplicação de potência de mesma base. Então, eu tenho 3 elevado à quinta potência vezes 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à quarta potência. Na multiplicação de potências que eu tenho a mesma base, eu vou repetir a base e vou somar todos os expoentes. Então, ó, escrevendo, eu repetir o 3 e vou somar o 5 mais o 2 e mais o 4. Então, ó, eu vou repetir a base e vou somar o expoente 5 mais 2 e mais 4. Quando eu somo 5 mais 2 mais 4, eu tenho 11, né? Então, ó, o resultado ficou 3 elevado a 11, ou 3 elevado à 11ª potência, tá certo? Então, ó, isso daqui que a gente acabou de fazer, aplicando a propriedade aí da multiplicação de potência de mesma base, é para a gente simplificar, certo? Ó, simplificar a expressão. Então, essa daí é a primeira propriedade. A segunda propriedade é da divisão de potência de mesma base. Então, ó, lá na segunda propriedade, a divisão de potência de mesma base.
E aí eu coloquei aqui como exemplo, ó, lembrando, mais uma vez, que esses dois pontinhos aqui, eles significam a divisão. Então, divisão de potência de mesma base. 5 elevado a 8 dividido por 5 elevado a 2. Eu vou repetir a base, só que agora na divisão eu diminuo os expoentes. Então, repetindo a base, eu vou repetir o 5 e diminuindo os expoentes, o 8 menos o 2, ó, repete a base e diminui os expoentes. 8 menos 2 vai ser igual a 5 elevado à sexta potência. Então, mais uma vez, aí na segunda propriedade, ó, eu estou simplificando essa expressão aqui com uma potência. Outro exemplo, ó, 10 elevado a 12 dividido por 10 elevado a 4. Novamente, a divisão de potência de mesma base. Então, eu limito a base e vou diminuir o expoente. Então, eu estou repetindo 10 e vou diminuir o 12 menos o 4. Então, vamos lá, ó. Coloquei aqui para vocês. Isso aí, Davi. Repete a base, diminui os expoentes. Então, 12 menos 4 vai 10 elevado a 8, tá certo? Então, ó, nas duas propriedades que eu falei até agora, uma foi a multiplicação e a outra foi a divisão. Na multiplicação, e todas as duas, as potências têm que ter a mesma base. Na primeira, repete a base, na multiplicação, né? Repete a base e soma os expoentes. Segunda da divisão, a gente repete a base e diminui esses expoentes aí, tá certo? E aí a gente vai agora para a terceira propriedade, terceira e última. E que você deu um oi aí, eu não falei com você, tudo bom? A gente está aí na propriedade das potências, tá certo? A aula está sendo gravada, se você perdeu alguma coisa, depois eu vou deixar o link dessa aula para vocês poderem assistir, tirar, né, em qualquer tempo que queiram lá, tá bom? Então, ó, vamos agora à terceira propriedade aí dessas potências. Vai ser a potência de uma potência. E, ó, o formato, né, é esse daqui. É uma potência de uma potência, tá certo? Quando acontecer isso daqui, a gente vai aplicar a terceira propriedade, que diz o seguinte: a gente vai repetir a base. Então, aqui eu tenho, ó, 6 elevado ao quadrado, e tá tudo, né, elevado à quarta potência. Então, eu vou repetir o 6 e eu vou multiplicar esses expoentes aqui. Então, eu vou escrever aqui do lado, ó, repetir a base, 6, e multiplicar os expoentes é multiplicar o 2 vezes o 4, certo? Então, ó, mostrando aí para vocês, ó, repete a base e multiplica os expoentes. Então, 6 elevado a 2 vezes 4 vai ser 6 elevado à oitava potência. No outro exemplo, ó, eu tenho aqui potência de potência. Então, vai ser 10 elevado a 6, né? 10 elevado a 6 potência, que está elevado ao quadrado. Então, eu vou repetir a base, que é 10, ó, repete a base 10, e vai multiplicar os expoentes. 6 vezes 2, então eu tenho 10 elevado à 12ª potência. Isso aí, Catherine, igual a 12 aqui em cima, né? 12 aqui no expoente, tá certo? Então, ó, essas três propriedades, para que a gente faz, para que a gente aplica essas três propriedades que eu acabei de falar? É para a gente poder, ó, simplificar e resolver
as potências, tá certo? Então, na verdade, a gente não está tirando nenhum número, não está assumindo com nenhum número, a gente só está simplificando, né, para poder resolver aquelas potências ali, tá? Então, é uma maneira mais simples da gente resolver. Deu para entender até aí essas três propriedades? Você fazer exercício, né, para poder fixar depois um pouquinho mais esse conteúdo. E aí, olha só, eu coloquei aqui, então tá bom, vocês estão colocando para mim aí, né, que vocês entenderam, tá legal. Ó, eu coloquei aqui para vocês um exemplo que eu tenho aqui, ó, desse lado, uma expressão, né, que está dentro de parênteses, e os números estão elevados a 2, né? Então, 2, 3, tudo isso elevado ao quadrado. Depois eu tenho 2 ao quadrado mais o 3 ao quadrado. E aí eu quero perguntar para vocês, vocês acham que essa expressão daqui, ela vai ter resultado igual a essa expressão aqui? Essa e essa, eu posso colocar um sinal de igual, porque o resultado desse lado vai ser igual ao resultado desse lado, ou vocês acham que vai ser diferente? O que vocês acham? Hein, turma? Ó, tem duas expressões aí, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Vocês acham que o resultado dessas duas expressões vão ter resultados iguais ou resultados diferentes? Eu acho que vai ser igual, tia. Ó, eu estou vendo que tem um monte de aluno aqui que está colocando que vai ser igual. E aí eu vou falar para vocês que parece que vai ser igual, só que não vai ser igual. A gente vai ter resultados diferentes. E aí vocês têm que prestar atenção no seguinte: quando a gente tem uma expressão que está dentro do parênteses, o que a gente resolve primeiro? Os números que estão dentro do parênteses e depois quem está de fora. Na outra expressão que não tem parênteses, a gente já pode resolver de uma vez. Então, quando a gente resolve o primeiro lado aqui, olha o que acontece. Olha só. Quando a gente resolve aqui o primeiro, eu vou ter mais 3 é igual a 5, não é isso? Ó. 2 mais 3 vai ser igual a 5. E o 5 está elevado a 2. Então, é o que eu estou escrevendo aqui, ó. 5 elevado a 2. Depois desse lado, ó, 2 ao quadrado, né, ou 2 elevado a 2, significa 2 vezes 2, que é 4. Mais 3 elevado a 2 significa 3 vezes 3. Lembra das potências, como é que resolve? Eu multiplico esse número duas vezes e multiplico esse número duas vezes. Então, 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 3 é 9. E somar aqui os resultados. Ó, não tenho mais aqui, então eu tenho que somar. 4 mais 9, eu tenho, ó, 13. E do outro lado, ó, tinha dado 5 elevado a 2, né? 5 elevado ao quadrado. Então, como é que eu resolvo a potência? Eu vou explicar o 5 duas vezes. 5 vezes 5 é 25. E 25 é diferente de 13. Então, ó, complementando aqui o sinal, né, de diferente, repara, ó, que essa expressão, ela vai ser diferente dessa, porque eu resolvo, ó, eu vou resolver de maneira diferente também. Então, esse resultado vai ser diferente desse resultado. Esse primeiro dá 25 e o segundo vai dar 13. Então, são números diferentes
Então, essas expressões aqui, ó, são diferentes também, tá certo? Então, eu coloquei aí, só para vocês poderem ficar, né, atentos, que quando a gente trabalha com potência, quando a gente trabalha lá com as expressões, mesmo sendo as potências, a gente tem que tomar cuidado com os parênteses, tá? Resolver primeiro o que está dentro do parênteses, depois aquilo que está lá do lado de fora, certo? E aí o seguinte, eu tinha deixado exercício para vocês poderem, que vocês não tinham feito, que eu ainda não tinha explicado, então para vocês poderem fazer hoje. Então, lá na apostila, na página, deixa eu ver aqui, na página 10 da apostila de vocês, que eu deixei o link, mesmo quem não tem a apostila, é só ir lá no link da apostila que eu deixei para vocês, na página 10, tem o exercício 4, certo? É só um exercício que é para vocês fazerem, tá? E aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse exercício lá, e depois a gente faz essa correção aqui, tá certo?